Olá, meu nome é Sônia e o título do meu trabalho é Análise de Biologia de Sistema em Dados de Transcriptoma de Células Cerebrais com Mutações do gene MECP2. E o meu orientador é o professor Roberto Hiroshi Hirai. A síndrome de Rett é um distúrbio neurológico que afeta principalmente meninas e tem como principais sintomas regressão no desenvolvimento, movimentos repetitivos e deficiência no aprendizado. E na maioria dos casos, a síndrome de Rett é causada pela perda da função do gene MECP2. Então, o objetivo desse trabalho é modelar e identificar redes de interação molecular e biologia sistêmica em dados de transcriptoma de células cerebrais de indivíduos com a mutação do gene MECP2. Há pesquisas que já indicam que as mutações do gene MECP2 estão associadas à síndrome de Rett, mas ainda não se tem conhecimento dos mecanismos pelos quais essa alteração afeta diferentes vias e genes. Por isso, entender os mecanismos moleculares da síndrome de Rett é crucial para o desenvolvimento de terapias, por exemplo, e é exatamente esse o objetivo desse trabalho. Bom, para a geração de dados, foram usadas amostras do lobo frontal, interneurônio, astrócito e neurônio. E todas essas células são provenientes de pacientes com a síndrome de Rett. Depois realizamos uma análise de expressão gênica, onde a gente utilizou técnicas computacionais para processar dados de RNA-seq, usando o genoma humano de referência HG38. Para isso, a gente usou a ferramenta STAR. Esses fragmentos alinhados foram comparados ao transcriptoma de referência do NCBI para calcular a expressão dos genes conhecidos, bem como novas isoformas de splicing e possíveis novos genes usando a ferramenta DSEQ2. Depois foi realizado um cálculo de significância estatística usando duas abordagens: a métrica TPM para comparar a expressão gênica entre os transcritos da mesma amostra e a contagem de fragmentos baseada na distribuição binomial negativa, o que tornou possível comparar diferentes amostras. E para a gente conseguir controlar os falsos positivos, foi usado o método de Benjamin Hochberg usando o software DSEQ2. Então a gente gerou essas redes de interações usando a ferramenta Ising. Para isso, a lista de genes significativamente expressos foi carregada na ferramenta, que automaticamente construiu o gráfico. E isso facilitou a comparação entre o estado saudável e o estado afetado, ajudando a analisar as interações moleculares relacionadas à síndrome de Rett. E por fim, a gente realizou uma análise de enriquecimento de vias com a ferramenta ShineGo para identificar se os genes identificados estão associados a determinadas vias ou categorias. E carregando a lista de genes das amostras, foi possível realizar vias enriquecidas e identificar diferenças significativas. Bom, então entre as 5 amostras do estudo foram identificados 20 genes em comum, considerando apenas os genes diferencialmente expressos com significância estatística. E a gente consegue visualizar a sobreposição gênica através do diagrama de Venn. E é interessante notar que entre as amostras do interneurônio e astrócito, 19 genes foram compartilhados. Após o cálculo de significância estatística, a gente construiu a rede de interação usando a ferramenta Ising, e a rede apresenta arestas direcionadas, com cada gene possuindo conexões entre entrada e saída. Os genes foram classificados por cores, representando as diferentes amostras, sendo verde interneurônio, azul lobo frontal, amarelo NPC, rosa neurônio e branco astrócito. E de forma complementar, a gente criou uma rede de interação molecular com a ferramenta String, e essa análise revelou possíveis interações entre o gene SVP1 e o CCB1, que são homólogos coexpressos e interagem em outros organismos. Essas interações foram identificadas por arestas coloridas, onde a aresta rosa indica determinação experimental, a coexpressão é representada por arestas pretas e a comencionação são representadas pelas arestas amarelas. Na análise de enriquecimento de vias realizado pela ferramenta ShineGo, a lista de genes de cada amostra foi carregada para gerar dados sobre as vias biológicas, e foi gerada uma tabela com o número de genes associado a cada via e suas identificações. Como esse vídeo tem um tempo curto, aqui a gente tem a tabela apenas da amostra de lobo frontal. E é importante notar que aqui a gente teve o filtro das vias para focar apenas nas relacionadas ao cérebro. Assim, a gente consegue construir uma ponte entre o genótipo e o fenótipo, facilitando a análise e a visualização dos problemas, para que a gente possa futuramente desenvolver tratamentos para pacientes com essa síndrome. Bom, esse é meu trabalho e obrigada.